Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre função exponencial e hoje vamos tratar um pouquinho sobre gráficos da função exponencial, beleza? Então, para a gente iniciar, vamos relembrar a definição de uma função exponencial. Como vimos, uma função exponencial é uma função f de r em r asterisco mais. Isso significa que a função ela tem um domínio dado pelo conjunto dos números reais e um contradomínio dado pelo conjunto dos números reais positivos, onde toda função exponencial ela deve ter o formato de a elevado ao expoente x. Observe então que essa é a característica marcante de uma função exponencial, apresentar a variável x no expoente. Então, quando você observa uma função e ela apresenta a variável x no expoente, isso é um forte indício de que ela seja uma função exponencial. Para a gente confirmar isso, há uma condição de existência para a base A. A base A ela tem que ser um número real maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, se a gente representar aqui num intervalo numérico, imagine aqui uma reta numérica, a base A ela tem que ser um número maior que zero, então eu tenho zero aqui, ela vai ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Ó. Então tá ali, a base A maior que zero e diferente de 1. Olhando para essa reta, percebam que ela não pode ser menor que zero, não pode ser zero e nem ser 1, ok? Então essa é a definição da função exponencial. Só para lembrar, ali na definição temos o que? O domínio, aqui são os valores de x. No contradomínio estarão os valores de y, que vão formar o conjunto imagem, ok? Então essa é a definição. Como exemplo de função exponencial, nós podemos ter aqui, ó, f de x igual 2 elevado a x, f de x igual 1 meio elevado a x, f de x igual 3 vezes 2 elevado a x, f de x igual 2 elevado a x menos 1, f de x igual 0,4 elevado a x. São todos exemplos de função exponencial, pois em todos os casos a variável x ela aparece no expoente. Então, um exemplo, 2. Nesses 5 exemplos aqui, temos a variável x no expoente, daí ser função exponencial. Bom, o gráfico da função, para a gente construir, vamos admitir aqui dois casos. Os dois casos têm relação com essa condição de existência. Vejam só, primeiro caso, nós temos aqui, olha só, a base A pode ser um número, ó, maior que zero. Aliás, aqui primeiramente, ó, aqui nós temos sendo maior do que 1. Então esse vai ser o nosso primeiro caso. A base A sendo um número maior que 1. E depois nós vamos analisar um segundo caso, ó, onde a base A esteja entre 0 e 1. Então, primeiro caso, A maior que 1. O que vai acontecer nesse caso? Daqui nós vamos ter esse exemplo aqui. Eu vou pegar esse primeiro exemplo, que é um gráfico que está na aula anterior sobre função exponencial. Eu vou deixar o card aqui em cima desse vídeo para vocês acompanhar essa primeira aula de função exponencial. E eu vou pegar aqui essa mesma função para construir o gráfico. Vejam só, f de x igual a 2 elevado a x. Para isso, nós vamos atribuir valores a x, fazer uma tabela aqui para organizar melhor essas informações.
E nessa tabela vou atribuir valores para x e encontrar valores correspondentes para y. Os valores de x não precisam ser muitos valores, com 3, 4 valores já é suficiente. O que eu aconselho é pegar valores consecutivos, incluindo o zero e números à direita e à esquerda dele. Então eu vou pegar aqui, ó, 2, 1, 0 e menos 1, 4 valores. Vamos lá, encontrar os valores de y a partir daqui. Bom, se x é igual a 2, a gente tem aqui 2 elevado a 2, que é 4. Se x é igual a 1, eu tenho aqui ó, 2 elevado a 1, que é 2. Quando x é 0, 2 elevado a 0, que é 1. Quando x é menos 1, teremos 2 elevado a menos 1. Aqui vale lembrar que é uma potência de expoente negativo. Então a gente vai inverter essa base. Esse expoente negativo manda inverter a base. O inverso de 2 é 1 meio. E nós trocamos o sinal do expoente. Eu posso colocá-lo aqui ou fazer isso. Ó. O expoente fica 1. E 1 meio elevado a 1 corresponde a 1 meio. Então está aqui o valor. 1 meio. Bom, com esses valores já definidos, vamos lançá-los no plano cartesiano. Então aqui o eixo y, nosso eixo y, e aqui o nosso eixo x, eixo y e x. Valores de x, vamos começar aqui com 0, à direita 1 e 2, à esquerda menos 1. Valores de y, 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui. O 3 eu não tenho na tabela, mas eu vou colocar aqui. E temos 1 meio. 1 meio é a metade entre 0 e 1. Marcá-lo aqui. Não vou escrever, mas está ali marcado, fácil de identificar. Observe que quando x é 2, nós temos o y igual a 4. Quando x é 1, nós temos o y igual a 2. Quando x é 0, o y é 1. E quando x é menos 1, o y é 1 meio. Bom, ligando esses pontos, nós teremos uma linha, como vocês podem perceber, uma linha curva. É uma linha curva que vai se aproximando do eixo x, mas não toca o eixo x. Observe, ela não toca o eixo x. Por quê? Porque ao tocar o eixo x é quando a função se anula. E a função exponencial ela nunca se anula. Ou seja, esse f de x aqui nunca será igual a zero. Então ela não vai tocar o eixo x. Nesses casos aqui mais simples da função exponencial, a gente não vai observar isso. Ok? Então esse é o nosso primeiro caso, quando o a é um número maior do que 1. Vamos analisar agora quando o a está entre 0 e 1. Então, para a entre 0 e 1. Vejam só. E nesse segundo caso, eu vou tomar como exemplo a função f de x igual a 1 meio elevado a x. Certinho? Vou construir uma tabela da mesma maneira que no primeiro caso, eixo x, eixo y. Então temos aqui, eu posso colocar os mesmos valores, 2, 1, 0 e menos 1. Bom, e vamos fazer esses cálculos aqui, vem comigo. Quando x é 2, teremos 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado a 2, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4. Temos aqui 1 quarto. Quando x é 1, temos 1 meio elevado a 1, potência de expoente 1, resultado é a própria base. Então temos ali 1 meio. Quando x é 0, expoente 0 e base diferente de 0, temos resultado igual a 1. Vamos lembrar disso. E quando x é menos 1, vamos inverter, como vimos agora há pouco, inverter a base, o inverso de 1 meio. O inverso de 1 meio é 2.
troca o sinal do expoente, então teremos aqui o valor 2. Beleza. Construindo esse gráfico, no plano cartesiano, nós teremos eixo y, eixo x. Bom, teremos aqui os valores 0, 1, 2, à esquerda, menos 1. Beleza? E eixo y nós temos o 1, 2, 1 e o 2 apenas. Vou colocar aqui, vou fazer diferente. Como eu só tenho o 1 e o 2, vamos deixar assim, ó, o 1 aqui, 2 aqui, beleza? Aqui seria metade, né? De 1, entre 0 e 1 seria 1 meio, e aqui 3 meios. Bom, quando x é 2, o y é 1 quarto. Onde é que eu vou marcar esse 1 quarto? Como aqui é 1 meio é a metade entre o 1 e o 0. 1 quarto é a metade da metade. Então aqui assim, ó. Então x é 2, y é 1 quarto, ó. Tá aqui. Quando x é 1, y é 1 meio. Então vai estar aqui. Quando x é 0, y é 1. E quando x é menos 1, y é 2. Beleza? Beleza. Então nós vamos ligar esses pontos, ó. E teremos também uma curva parecida com a situação anterior. Observe que essa curva, ela se inverteu a posição. Na situação anterior, eu vou trazer para cá o gráfico para a gente fazer uma comparação, colocá-los lado a lado, observe. Né? A curva se inverteu. Nesse caso aqui nós tínhamos, ó, quando A maior que 1, a gente pode observar que os valores de x e de y tiveram o mesmo comportamento. Ou seja, quando aumentavam os valores de x, ó, os de y também aumentavam. Se a gente observar assim nesse sentido, ó, aumentam. Isso faz com que a função, quando A é maior do que 1, seja uma função crescente, ok? Já nesse segundo caso adotado aqui, observe que à medida que os valores de x, ó, pegando de baixo para cima, eles aumentaram, os de y, ó, diminuíram. Ocorreu o contrário. Isso ocorre quando o A é um número entre 0 e 1, como aconteceu aqui, ó, 1 meio. Isso torna essa função uma função decrescente. Decrescente, beleza? Então é fácil de identificar quando a função será crescente ou decrescente. Aqui, ó, nos nossos exemplos, lá no início, eu tenho casos, ó, de função decrescente. 0,4 é uma base que está entre 0 e 1. Ela é maior do que 0 e menor do que 1. Isso torna essa função decrescente. Beleza? De um modo geral, o gráfico da função exponencial ele pode ser construído de duas formas, então. Vejam só, eixo x, eixo y. Vimos que o gráfico toca o eixo y no ponto 0 e 1. E ele faz uma curva nesse sentido, ó. Quando a função é crescente, ou seja, quando A maior que 1, né? Ali temos a função crescente. Pronto. E podemos ter também esse gráfico no sentido contrário, eixo x, eixo y, tocando novamente no ponto 0 e 1. X é 0, y é 1. E essa curva nesse sentido. Observe que ela não toca o eixo x, ele se aproxima, mas não toca. Nesse caso, quando A é maior que 0 e menor que 1, a função será decrescente. Ok, pessoal?
Então a gente tem essas informações aí, importantes. Vamos agora construir o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x mais 1. A gente pode observar sobre esse gráfico que ele tem uma parte muito parecida com o nosso primeiro caso. Se tomarmos essa parte aqui, ó, é uma função idêntica, f de x igual a 2 elevado a x. O que ele traz de especial é esse valor adicionado aqui, ó, mais 1. Vamos observar o que esse valor vai determinar no gráfico. Vejam só. Adotando o mesmo procedimento inicial, né, atribuindo valores para x e obtendo os correspondentes em y, nós teremos uma tabela. Vou utilizar aqueles mesmos valores, ó. Bom, eu posso até fazer um comparativo, e aqui vocês vão me ajudar, olha só. Se eu tenho aqui 2, ó, 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Esse 5 ficou parecendo um 6 para vocês aí, ó. Deixa eu puxar aqui, beleza? 1. 2 elevado a 1, 2. Mais 1, 3. 0 agora. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. E menos 1, 2 elevado a menos 1. Vou fazer essa aqui separada, porque normalmente gera um pouquinho de dúvida quando o expoente é negativo. Olha só. 2 elevado a menos 1, inverte-se a base, inverso de 2 é 1 meio. Troca o sinal do expoente, fica 1, né? Então vai ficar 1 meio elevado a 1 meio, 1 meio, mais 1. Como eu vou somar uma fração com um número inteiro? Observe, eu vou conservar o denominador, repete o denominador, multiplica esse denominador pelo número inteiro e soma ao numerador. Então faz, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 que é o numerador. Então 2 mais 1, 3, 3 meios. 3 meios é a mesma coisa de 1,5. Vou deixar aqui como 1,5 para facilitar a localização no plano cartesiano. Já que no nosso plano cartesiano, observem, eixo x, eixo y, vou colocar os valores de x, 0, 1, 2, à esquerda, menos 1, e acima, no eixo y, né, acima aqui eu tenho 1, 2, 3, que seria o 4, e aqui o 5. Vou pôr o 4 aqui, não custa nada. Olha só, e 1 meio. 1 meio vai estar entre 1 e 2 na metade. Não vou escrever, mas está identificado. Quando o x foi 2, observe que y foi 5. Ó, quando o x foi 1, y 3. Para x igual a 0, y é 2. E para x igual a menos 1, y é 1 meio. 1 meio não, 1,5, né? 1,5. Ligando esses pontos, nós teremos também uma curva, assim como nos outros exemplos. Olha só, nós tivemos aí uma curva. O detalhe que eu chamarei a atenção de vocês aqui é o seguinte. Quando a função estava no seu modo mais simples, f de x igual a 2 elevado a x, vou voltar aqui no nosso primeiro caso, pegando aqui, vejam só. Nós tivemos a função, a curva, se aproximando do eixo x, mas não tocava o eixo x. O eixo x era a nossa linha limite, né? Então, para a curva. Ao adicionar 1, esse limite, ele passa a ser justamente esse número mais 1 aqui, ó. Ele passa a ser o nosso limite. Então, eu vou traçar aqui de vermelho uma linha imaginária, para vocês visualizarem. E a gente vai entender que essa curva, ela não toca nessa linha imaginária. Isso mostra para a gente que o gráfico ele sofreu um deslocamento. Ele sofreu uma translação de uma unidade para cima. Esse 1 significa um deslocamento, uma translação de uma unidade acima.
A gente pode perceber que antes a função exponencial tocava o eixo y no ponto 2, no ponto 1. Agora toca no ponto 2, justamente por conta dessa translação. Essa translação ela poderia ocorrer 2 unidades, se aqui fosse mais 2, 3 unidades, 4 unidades, ia depender, né, do número a ser somado. Então, a translação, ela está indicando aqui, ó, no caso de uma unidade. Beleza? Essa translação também poderia ocorrer para baixo, viu? Caso esse número fosse negativo. Então, a gente teria essa situação. De posse de todas essas informações que nós já vimos sobre o gráfico, fica fácil esboçar o gráfico de uma função. Veja só, de uma função exponencial, né? Veja só, por exemplo, se tivermos a função f de x igual a 3 elevado a x e desejarmos construir o seu gráfico. É fácil perceber que como a base aqui é 3, é um número, a base 3 é um número maior do que 1, a função ela é crescente, ok? Sendo assim, nosso gráfico ele será uma curva, como a gente já viu. Então vamos colocar aqui eixo y, eixo x. Essa curva tocará o eixo y no ponto 0 e 1. E essa curva fará esse movimento. Ó. Eu nem coloquei valores ali, mas fica fácil você perceber. Olha só, se o x for 1, por exemplo, vamos dizer aqui se o x for 1, ó, qual seria o valor de y? 3 elevado a 1 é 3. Então a gente teria, ó, 1 com 3. Se o x fosse 2, a gente teria lá no 9. E assim por diante. Agora imagine, aproveitando essa mesma função, e a gente querendo construir o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x mais 2. Olha só esse número mais 2. Como vimos agora há pouco, a adição de um número aqui, ou a subtração, vai indicar uma translação do gráfico em relação ao eixo x. Então, desse modo, nós teríamos o gráfico dessa forma aqui, ó, eixo x, eixo y. Como nessa função o gráfico ele tocou o eixo y no ponto 0 e 1, nós temos aqui uma translação de 2 unidades acima, então ele vai tocar no 1, tocaria no 1, dessa forma vai tocar então no 3. Então aqui ó, no ponto 0 e 3, aqui o y é 3, ó, ok? E essa linha limite, a nossa linha limite que antes era o 0, quem vai definir vai ser esse mais 2 aqui, ó. Então eu vou traçar uma linha imaginária nesse 2, porque a curva não tocará o eixo, não tocaria o eixo x, nesse caso não toca essa linha imaginária. Então continua uma curva, ó, passando no ponto 0 e 3, assim como a curva no outro gráfico, porém com uma translação de 2 unidades acima. Ok? Então é fácil da gente construir o gráfico da função, esboçar pelo menos esse gráfico aí. Espero que tenham entendido. E para a gente finalizar essa aula, eu trouxe aqui uma questão envolvendo o gráfico, mas não para a construção do gráfico, certo? Uma questão de análise, interpretação e cálculo a partir do estudo do gráfico. Vejam só. É uma questão da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: observe a figura. Nós temos aqui um gráfico, né, de uma função exponencial, e nesse gráfico temos 2 pontos importantes destacados. Interessante observar aqui que nós temos o ponto, ó, 0, x é 0, e 3 meios. E aqui nós temos o ponto, ó, menos 3, x é menos 3, e y, 12. Importante esse ponto.
A questão diz o seguinte: nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual k vezes a elevado a x, sendo k e a constantes positivas. O valor de f de 2 é... Observe que para a gente determinar o valor do f de 2, que é o que se pede, nós precisamos saber a lei de formação dessa função. E essa lei depende dos valores, olha, de k e de a, ok? Então, desse modo, precisamos utilizar o gráfico para determinar esses valores. Vamos usar esses dois pontos. O primeiro ponto que nós vamos considerar vai ser esse que o x é zero. Vai facilitar a nossa vida aqui agora. Vejam só. Na função nós temos f de x é igual a k vezes a elevado a x. Substituindo os valores ali, nós temos f de x é o mesmo que y. Aqui nós temos x e aqui nós temos y. Então teremos aqui 3 meios igual a k vezes a elevado a x, que é zero. Como uma potência de base diferente de zero, e aqui disse que a é positivo, então é diferente de zero, nós temos que a elevado a zero é igual a 1. Então isso implica dizer que k vezes 1 é k, então o valor de k será 3 meios. Já temos o valor da constante k. Tranquilo? Vamos agora determinar o valor da constante a, que é o que a gente precisa para formar a lei de formação da função, completar a lei. Usando a mesma fórmula lá em cima, base, né, nós temos o seguinte: f de x, vou usar agora o segundo ponto. O f de x é o nosso y, que no caso aqui é o 12. Então nós temos aqui 12 igual a k, que é 3 meios, vezes a elevado a x, que é o menos 3. Tranquilo? Então, aqui fazendo aqui meio pelos extremos, vamos multiplicando em cruz, nós vamos ter 3a elevado a menos 3 igual 12 vezes 2, que é 24. Aqui teremos a elevado a menos 3 é igual a 24 dividido por 3. De modo que a elevado a menos 3 é igual a 8. Vamos encontrar aqui o valor de a ainda. A elevado a menos 3 é uma potência de expoente negativo, então devemos inverter a base. O inverso de a é 1 sobre a. E o expoente menos 3 vai ficar expoente positivo. Então vamos colocar aqui esse expoente positivo igual a 8. Multiplicando novamente em cruz, nós teremos aqui 8a ao cubo igual a 1. E aqui teremos a ao cubo é igual a 1 oitavo. Devemos aqui extrair a raiz cúbica de 1 oitavo. Então teremos aqui raiz cúbica de 1 oitavo. E finalmente, a raiz cúbica de 1 oitavo fica fácil se você pensar o seguinte: você vai tirar a raiz cúbica de 1, que é 1, e a raiz cúbica de 8, que é 2. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas eu acredito que deu para vocês acompanharem. Então nós temos aqui a raiz cúbica de 1 é 1, a raiz cúbica de 8 é 2. Aplicando esses valores na fórmula inicial ali da nossa função ficará assim. Veja bem, f de x igual a k, que é 3 meios, vezes 1 meio elevado a x. Tranquilo? Como nós queremos o f de 2, vamos finalizar agora essa questão. F de 2, quem será o f de 2? Olha só, 3 meios vezes 1 meio elevado a x, que no caso é o 2. Então, resolvendo aqui, teremos 3 meios vezes 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Temos aqui agora uma multiplicação de fração.
E lembre-se que a multiplicação de fração é fácil, é multiplicar diretamente, ó. Numerador com numerador, 3 vezes 1, 3. E denominador com denominador, 2 vezes 4, 8. Então, dessa forma, nós temos aí o número 3/8 como resultado. Olhando aqui, a gente observa que corresponde à alternativa A. Beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender. Inscreva no nosso canal e muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.